Ontem, duas mães saíram de casa para trabalhar. Talvez tenham acordado cedo, talvez tenham feito aquele café, talvez tenham dado um beijo nos filhos antes de sair de casa, talvez tenham dito a frase mais comum de quando a rotina é simples: depois eu volto, mais tarde eu volto, eu te ligo mais tarde. Mas elas não voltaram. Hoje, duas famílias no Acre acordaram tentando entender como a vida consegue mudar de uma forma tão brutal entre uma manhã comum e uma tragédia dentro de uma escola. As vítimas foram duas pessoas identificadas como a Raquel Salles Feitosa e a dona Alzeni Pereira da Silva, conhecida carinhosamente pela comunidade escolar, inclusive, como a tia Zena. A Alzeni era casada, havia 33 anos, tinha 2 filhos, 6 netos, uma filha grávida de 9 meses esperando uma criança na família, vai chegar mais um neto. Era descrita pelos próprios familiares como a base da casa, a matriarca, a mulher que cuidava da família, da mãe doente, dos filhos, dos netos e também dos alunos dentro da escola. Raquel também carregava uma rotina muito pesada. Trabalhava duro durante o dia, ela estudava enfermagem durante a noite. Raquel já estava, inclusive, no 7º período da faculdade. Construía um futuro enquanto sustentava o presente. Ela deixou um filho menor. Agora existem 2 casas em silêncio antes de qualquer protocolo oficial. Não vai haver mais abraço na chegada. Não haverá mais conversa na mesa. Não haverá aquela voz perguntando como é que foi o seu dia, com um sorriso dos lábios. E talvez essa seja a parte mais cruel da tragédia. A vida do lado de fora, enquanto dentro de casa o tempo para. Porque a tragédia não destrói apenas o momento. Ela destrói uma rotina, ela destrói uma presença, ela destrói aquilo que parecia garantido. A gente olha para a mesa e vê aquela cadeira vazia, o quarto que muda, o celular não vai tocar mais daquela forma carinhosa e sorridente. Nenhuma investigação consegue devolver isso. Nenhuma exoneração consegue resolver isso ou reparar esse dano. Ontem aconteceu uma tragédia dentro de uma escola chamada Instituto São José. Mas talvez a reflexão mais difícil seja entender que a tragédia raramente começa no dia em que ela explode. Antes, normalmente, existiam sinais. Existiam sinais de sofrimento silencioso, existiam sinais de comportamento estranho. Existe gente adoecendo emocionalmente sem conseguir explicar completamente o que está sentindo. E existe uma sociedade ocupada demais para perceber. Nós estamos cansados, apressados demais, distraídos, em guerra uns com os outros, cada um quer o seu pedaço. Enquanto isso, muita gente está quebrando emocionalmente, em silêncio, e nós estamos distraídos. E depois de toda a tragédia, a pergunta sempre volta: como ninguém percebeu? Ninguém percebeu? Mas talvez alguém tenha percebido. Só não soube o que fazer. Ou achou que aquilo fosse passar sozinho. Ou acreditou que não era um problema seu. Hoje, como eu trabalho com meio de comunicação, tenho um canal Toda a Conversa, eu tenho linha de contexto na Rádio Cidade, portal de notícias Cidade AC News. Nós não queremos transformar a dor em espetáculo. Não queremos disputar política, não queremos usar sofrimento para alimentar uma narrativa ou para uma vaidade pública. Hoje a nossa reflexão é outra.
Quantas pessoas estão tentando parecer fortes enquanto estão acabadas por dentro? Quantos sinais continuam sendo ignorados porque ninguém quer assumir responsabilidade antes do colapso? A gente não sabe o que se passa na cabeça de ninguém, de uma criança e um adolescente. Mas quantos pedidos de ajuda continuam silenciosos dentro das famílias, dentro das escolas, das instituições? Porque o problema não começa quando a tragédia acontece. O problema começa quando o sofrimento vira uma rotina e ninguém mais olha para ele com seriedade. Hoje existem filhos, netos, tentando entender por que a vovó, a mamãe, não vai voltar. Existem netos que cresceram carregando a ausência da avó. Existem netos que crescerão carregando a ausência da avó. Existem maridos tentando entrar dentro de uma casa sem desabar emocionalmente diante de uma cadeira vazia. Daquele espaço especial que era só deles. Existem famílias tentando sobreviver à pior noite das suas vidas. E existem perguntas que talvez nunca desapareçam completamente. Se os sinais, eles existem, por que ninguém não fez nada? Por que ninguém não fez nada? Talvez essa tragédia deixe uma lição dolorosa para todos nós, que vai deixar. A segurança, ela não começa apenas com a polícia na porta da escola, com detector de metais ou protocolos depois de uma tragédia já acontecida. Segurança também começa na escuta, na atenção, na saúde mental levada a sério, na coragem de perceber quando alguém não está bem. Hoje, acima de qualquer discussão, o que nós precisamos é de humanidade. Humanidade para ouvir, humanidade para perceber, humanidade para agir antes que o pior aconteça. E principalmente precisamos de oração. Não queremos notas oficiais nas redes sociais. Não queremos manifestações políticas da situação ou da oposição. Não queremos transformar isso num palco político. Não queremos transformar nada disso de sofrimento em um palco. Hoje nós queremos paz. Paz para as famílias, paz para os filhos, para os netos, paz para quem entrou em casa e encontrou um silêncio onde antes existia um sorriso, uma voz, uma gargalhada, um jeito de olhar. Orem pelas famílias, orem pelos amigos, orem pelos netos, orem pelos filhos que hoje tentam entender uma ausência que é impossível de medir. Impossível de medir. Porque existem momentos em que nenhuma estrutura pública consegue alcançar. Tudo o que se fizer daqui para frente não vai preencher esse vazio. Só Deus consegue entrar nesse lugar. Só Deus consegue entrar nesse lugar. E mesmo em meio à revolta, à tristeza e a perguntas sem respostas, uma coisa ainda permanece de pé: a esperança de que Deus continua presente. Mesmo quando tudo ao redor parecer ou parece desmoronar. Fica aqui as nossas condolências a todas
de todas as famílias, os parentes, amigos, filhos, netos, esposo. Lamentamos muito. Esse aqui é o canal do Tom, que hoje vem trazer uma mensagem de reflexão, mesmo contra a nossa vontade, mas necessária de se fazer. Eu encerro aqui com o silêncio de dentro dessas casas. Eu lamento muito. Eu lamento muito.